Oi, gente! Bora começar mais um episódio do podcast. O cara de hoje, assim, é daqueles caras que estudaram tanto que faz você se sentir um pouquinho, até que, como é que eu posso te dizer, de um jeito fofo, burro. Porque eu preciso até colar aqui para você saber o que o cara fez. Ele tem Masters in International Business nos Estados Unidos pela Georgetown University. Corporate Master of Business Administration na Espanha pela ESAD. Mestrado executivo em gestão empresarial na GV. Certificação executiva em Harvard e Cambridge. Pós-MBA em negociação pela GV. MBA pela GV. Enfim, Arthur Igreja. O cara é um baita de um especialista em tecnologia e, na minha opinião, um baita comunicador, porque ele fala muito de negócios e de tomada de decisão e de comunicação de um jeito extremamente acessível para todo mundo, do jeito que a gente gosta, né? Do jeito que a gente curte. Vamos conversar com ele sobre tecnologia, mas não sobre o que está rolando de tecnologia necessariamente hoje, mas sobre a filosofia por trás da tecnologia, a comunicação que a gente precisa ter para fazer todo mundo entender que tecnologia faz parte da nossa vida e não tem como voltar atrás. Então bora, que o café de hoje é com ele, Arthur Igreja. Vamos nessa. Senhor Arthur Igreja, primeiro de tudo, em um tweet, quem é você? Palestrante, autor, apaixonado sobre inovação e tecnologia. Mas da onde saiu isso? Da onde saiu isso? Poxa, essa paixão desde sempre. E aí começaram a me chamar para falar sobre isso e aí virou a junção da paixão com o negócio. Mas aí como é que veio da tua formação? Como é que você foi mais comunicando para virar uma autoridade nisso? Cara, acho que começou na história de montar Lego, começou na história de... Nossa, eu também era viciado em Lego, por isso que a gente gosta de tecnologia, sabe? Como é que conecta as coisas, como é que funciona, né? E aí fui parar na mecatrônica, que é sobre robôs. Aí descobri que a engenharia era um negócio super sisudo, super restrito, uma área técnica, né? Sim. Depois eu queria fazer as minhas empresas, os meus negócios, fui para a área de negócios. E aí o que aconteceu nos últimos anos? Todo mundo que está na área de negócio quer entender tecnologia e tecnologia sendo aplicada em tudo. Então eu brinco que eu conheci um pouco por baixo do capô, né? Aprendi IA, programei muita IA, fui professor de IA. Só que aí, quando eu estava na área de negócios, eu comecei... IA, para quem não sabe, é inteligência artificial. Exatamente. Tá, aí dois nerds de tecnologia falando, daqui a pouco a gente começa a falar de um jeito que a gente precisa... Fica incompreensível. Exatamente, tomar cuidado para não perder ninguém. E aí aconteceu isso. Pô, esses temas que eram temas muito nerds começaram a fazer parte da vida de todo mundo, né? Sim, e cada vez mais, né? E cada vez mais. E não tem volta, né, velho? Cara, já aconteceu. Porque eu... sinto uma resistência de algumas pessoas, quase infantil, sabe? De tipo... Mas não vou ligar pra isso, por que eu vou me preocupar com isso? Me preocupo mais com as relações humanas. É tão bonitinho, né? É bonito, né? O discurso é bonito, né? Mas, cara, a pessoa ela precisa entender que ela não querer entender o que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia, e não é entender tecnicamente, é pelo menos entender de um jeito mais macro, quase filosófico, o que está acontecendo, ela vai estar fora do mundo, das discussões, né, cara? Porque a gente está num processo que realmente, desculpa, não dá, se você não tiver um smartphone, você socialmente está excluído hoje. Sim, né? exatamente. E tem pessoas que ainda não conseguem entender que precisam saber pelo menos o mínimo, né? Óbvio, gente, a gente sabe que é uma discussão muito mais complexa, que é uma discussão econômica, que é uma discussão excludente do ponto de vista de quem tem grana consegue e quem não tem grana não consegue. Isso é fato. Mas eu tô falando que eu ouço isso de pessoas que têm grana para estar nessa discussão e escolhem não estar. Não, exatamente. Tem esse recorte, então, assim, passando o ponto em que a pessoa tem acesso à informação, tem grana, a partir daí vem um negócio chamado interesse. Exato. E nesse ponto, você usou o termo certinho, é infantilização, porque tem duas opções. Ou você se acomoda na realidade, ou você tenta acomodar a realidade a você. E a maior parte das pessoas escolhe a segunda opção. Então ela fala, não, mas isso aí não é tão rápido porque eu acho que não é. Então, assim, eu acho, sinceramente, tanto faz o que você acha, né? A questão é, olha o que está acontecendo, olha as oportunidades. E aí o que eu sempre falo é que é o seguinte, não gera também aquela coisa... Tem muita gente que fala assim, mas eu conheço tal pessoa que não é tão ligada a isso e, sei lá, ela não ficou sem emprego, o negócio dela não quebrou. O que acontece na prática não é isso, né? Vai desconectando, ela vai ficando à margem, né? E aí se perde. Chega uma hora que tá tão desconectado que já não entende mais qual é o papel dela naquilo tudo, né? Exato. E ela não entende. E o pior é que é o seguinte, ela não entende o quanto que aquilo poderia ajudar ela. Uhum. E quanto pode ajudar? Demais, né? Porque não só a história da produtividade, a pessoa fazer muito mais com menos, né? Então, é que nem eu sempre falo,
não é possível uma pessoa que em algum momento da semana dela usa o termo eu não tenho tempo para ela não ser um apaixonado por tecnologia, porque tecnologia ajuda justamente nisso, a automatizar, a organizar a vida dela. Tecnologia tem um negócio que eu chamo de ROI infinito, né? Que é o retorno sobre o investimento. E aí tem um negócio que, cara, o nosso cérebro não foi programado para isso. Nós gostamos de apagar incêndio. Então, o duro é que é o seguinte... Dá prazer, né? Porra... Dá um negocinho ali, uma coisinha no cérebro ali, que a gente fala que delícia, eu sou importante. Eu sou útil, né? É. Então, o que acontece? A pessoa, ela acha que é o seguinte, aquela pequena tarefa que leva 5 minutos, e ela vai ter que aprender, sei lá, vai demorar 1 hora para ela aprender um software que vai automatizar aquilo. Ela fala, pô, mas sim, 1 hora é tanto tempo. Sim, mas 1 hora e resolve aquilo... para sempre. Uhum. Então, dali para frente, aqueles 5 minutos diários, semanais, ou sei lá quando for, não te pega nunca mais. Aquela tarefa está resolvida, já era, você não vai mais ter que fazer aquilo. Né? Então, eu sempre penso nessa troca do tempo. Assim. Troca do tempo, isso ajuda demais. E a outra coisa que está acontecendo agora é que você consegue acessar, porque, por exemplo, quando você vai para um Google, você está buscando algo que já é objetivo. Então, você fala, me fala mais sobre. Só que o sobre você já sabia. Ou seja, você acha uma trilha, mas o ponto de entrada da trilha, essa trilha tem inúmeros caminhos, mas a entrada dela você já conhecia, pelo menos o ponto de partida. E agora o que está acontecendo é que você consegue receber tanta sugestão, tanta coisa, que você descobre, sabe, cidades, trilhas, oportunidades que você nem imaginava. Então essa expansão que eu acho que é um negócio surreal. Tá. Só que a expansão do computador, ela é feita tirando um pente de memória e colocando um mais potente. Tirando um HD ou um SSD e colocando um com mais capacidade. A nossa cabeça não. Exato. E eu dou umas pifadas, tá? Todo mundo. Como é que a gente evita Todo isso mundo. E como é que a gente faz isso ser saudável? Porque, cara, vou te ser bem sincero, assim, a gente se conheceu pessoalmente, já te seguia há muito tempo, mas a gente se conheceu pessoalmente gravando pro CNN Soft Business, né? Tinha dado a sugestão do teu nome lá, porque eu acho que você se comunica muito legal, a gente vai falar sobre isso. Você fala de um assunto que é extremamente complexo, levantando uma bandeira que eu sempre levanto, que é a do incluir todo mundo na discussão e não querer falar difícil para agradar os seus pares, né? Boa. Mas assim, quando a gente fala, por exemplo, sobre inteligência artificial generativa, a entrevista que a gente fez na CNN faz o quê? 1 mês? Hoje já mudou completamente. Mudou tudo. Completamente o cenário. Naquela época ali, há 1 mês, tá, gente? 1 mês atrás. A gente estava falando do ChatGPT 4, que tinha acabado de ser lançado, mas já tem o 5 e já estão discutindo várias outras plataformas. O Elon Musk, que até então tinha assinado uma carta com Harari pedindo para parar o desenvolvimento de inteligência artificial, porque estamos muito avançados, já disse que vai lançar dele também, então não estava sendo tão altruísta, estava pensando no próprio umbigo, como eu já imaginava, e você também. Então, assim, muita coisa vai mudando, novas inteligências artificiais vão aparecendo, novas plataformas, novas tecnologias. Cara, a gente está falando de 30 dias em um segmento, que é a inteligência artificial generativa. Quando a gente coloca isso em tudo que está acontecendo, o tempo todo, a todo momento, é impossível, pelo menos para mim, que tenho TDAH severo, não sofrer de um mínimo de FOMO. Porque quem não sabe o que é FOMO, é Fear of Missing Out. Quando você... Meu Deus, tô defasado, né? Medo de estar por fora das coisas. Primeiro, como é que você controla essa ansiedade em você? Né? Você já é um cara que é técnico, né? Você virou um grande comunicador, mas você essencialmente é técnico. Eu não. Eu fiz o caminho inverso. Eu sou um comunicador que tem doses homeopáticas minúsculas de técnica para poder falar um pouquinho melhor sobre aquele assunto. Então, como é que você, como um cara técnico, controla tudo isso e como é que as pessoas conseguem controlar essa coisa de eu tô por fora e tá tudo bem, eu não preciso correr porque minha saúde mental é a prioridade. O meu hardware é importante. Sim. Não, super complexo. Tem uma frase que é genial, lá do final dos anos 60, que fala o seguinte, né? Que a tecnologia começa a fazer coisas divinas, né? As instituições continuam medievais. Então, quer dizer, a tecnologia faz a coisa do futuro, as instituições são medievais e o cérebro é paleolítico, né? E ele não tem upgrade. Então, não tem o upgrade que você falou de trocar o chip, né? Então, assim, a quantidade de informação, se você pegar a pessoa que é o leitor mais rápido da história, ele tem uma limitação que é patética perto de um computador. Se você pegar a pessoa que tem uma memória, que nós falamos, aquela pessoa que tem uma memória de elefante, caramba, ela não esquece nada, é uma memória fotográfica, é uma memória patética perto do computador. Sim. Então, esse é o ponto. E o interessante é que é o seguinte, se a pessoa simplesmente der de lado, se ela falar o seguinte, eu vou evitar as coisas, aí ela se coloca na armadilha de não se atualizar, não se conectar, que é o que nós estávamos falando há pouco. Agora, de outro lado, se ela falar, vou conectar com tudo, ela vai ficar louca. Então, é por isso
Não por acaso que nunca se falou tanto de saúde mental. Por quê? Porque deu pau. O que acontece... Já foi, né? Já foi. É mais uma coisa que já foi. Então, o que acontece? Nós passamos por muitos anos em que mais tecnologia era mais coisa boa. Então, por exemplo, eu quero internet mais rápida. Tua vida ficou mais legal. Então, só para quem baixou música lá no final dos anos 90, sabe o que era esperar 25 minutos para escutar 4 minutos de música. Hoje é uma coisa impensável. Então, quer dizer... Era assim mesmo, tá, gente? Não tá exagerando, tá bom? Não a é gente que é figura mais de linguagem. velho passou por isso, tá? É isso. Não, é só pra... Né? E aí você fala, porra, a banda larga era legal, daí, sei lá, 100 mega era incrível, 200... Chega um ponto que aquilo não tem mais essa relação linear de mais rápido é mais legal, mais memória, teu dia a dia ficou mais prático. Não, aquilo já superou de tal maneira. Então, tem 2 pontos. A pessoa tem que estar inquieta, só que ao mesmo tempo, eu acho, e aí é o meu pitaco a respeito disso, a pessoa tem que ter muito claro qual que é a briga dela. Então, se ela falar, pô, isso aqui é um tema super importante para mim. Naquele tema, naquelas pautas, sim, você tem que estar minimamente conectado, se cobrando e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem outra contradição, que é a história. Se a pessoa virar um super especialista, ela não saca o que está acontecendo no mundo. Então, nos últimos anos, quantas pessoas falando que o segredo era ser um generalista? Traduzindo, a pessoa vai ter que escolher certos temas para ela ser um generalista superficial mesmo, mas para pelo menos ter um cheiro do que está acontecendo. E dentro de um determinado segmento, então seja tecnologia, comunicação, negócios, o que for, ela vai ter que entrar um pouco mais nessa mata. Mas reconhecendo que assim, não vai dar. Então, Sim. Uma coisa que eu acho que é muito importante é o seguinte, um baita de um chavão, mas se a pessoa não tiver... a diferença é o seguinte, a pessoa está procurando, por exemplo, sei lá, bons vídeos no YouTube, bons podcasts, boas conversas. Se ela estiver procurando isso sozinha, já vai ser super difícil. Se ela só trocar ideia com pessoas que devolvem meme, é super engraçado, eu incentivo, eu sou um fã número 1 dos memes, mas se a conversa for só meme, você vai estar buscando coisas interessantes sozinho. Então o que acontece? Se a pessoa não estiver minimamente conectada com pessoas que vão te, sei lá, de vez em quando mandar assim, pô, Felipe, dá uma olhadinha nisso aqui que eu acho que tem a ver com o nosso último papo. Aquilo ali é uma pessoa que já gastou tempo, usou o algoritmo, está em busca de algo e ela te poupou uma busca gigantesca. Ou seja, junto com tudo que eu falei, ter essa rede de instigados é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. E, cara, acho que você toca em alguns pontos que eu acho que são... Tá filosófico, né, gente? Vocês acharam que ia ser um papo profundo, técnico, tecnológico? Ele tá bem filosófico, porque no fim das contas é sobre isso, né? Tecnologia é sobre gente, é sobre pessoas, né? E acho que você toca num ponto que é algo que eu falo muito em palestras, que é... Eu adoro falar da teoria do pato, né? Que, não sei se você já ouviu falar, você conhece a teoria do pato, né? Que eu acho maravilhosa, né? Que ele faz tudo e não faz nada direito. É isso né? aí. Então, nada voa, corre e não é especialista em nada. E a gente tem muita gente assim no mercado hoje, né? E você fala, qual é a sua especialidade mesmo? É tal coisa. Aí quando você vai ver, a pessoa não é especialista sobre aquilo, né? Porque acho que ela está perdendo muito tempo olhando demais para outras coisas. Então, o segredo em tecnologia, na tua opinião, momento mentoria para mim mesmo. Eu sempre falo em todo episódio aqui que eu sou muito golpista porque eu trago as pessoas para me darem mentoria de graça, né? Porque eu sei que custa muito caro e aí eu uso esse momento para não pagar. Então, falta um senso, é a minha impressão, tá? E eu quero saber como eu particularmente consigo melhorar isso. Eu acho que falta um senso de prioridade, de entender o que é importante. Como assim? De entender o que é importante você dedicar a sua atenção. Porque eu acho que o maior bem que a gente tem hoje é a atenção. Como eu dedico a minha atenção? Cara, eu tô num nível tão grande de estafa mental, de informação, que eu chego em casa, eu só quero assistir o mesmo episódio de The Office que eu já assisti 70 vezes. Porque eu tô com preguiça de ocupar a minha mente com alguma coisa nova naquele momento. Então, é um lance de, putz, eu preciso dar prioridade para isso daqui e eliminar um pouco, pelo menos, da minha atenção em outras coisas para eu abrir espaço nesse meu HD extremamente limitado, ou não necessariamente. É um lance de entender o que vai ser mais útil, mas não necessariamente prioritário, porque não é a prioridade do seu trabalho hoje, do seu dia a dia, mas vai te ser útil amanhã. Você entende? Não, claro. Porque é aquilo, eu ando hoje ou eu olho para a caminhada de amanhã? Sim. Esse é o ponto no mundo que tá mudando tanto, entendeu? Mas acho que tem 2 pontos. Primeiro é o seguinte, tem que colocar
em perspectiva, em contexto, né? Que, por exemplo, o teu dia é um dia em que você recebe muitos inputs novos. Então... Nossa, demais, cara. Então, mas isso que também pode ser diferente da vida de muitas pessoas, entendeu? Faz sentido. Por exemplo, o teu dia é um dia de construção de inputs, conexões, você conhece muita gente, você fala com muitas pessoas, você está falando sobre assuntos novos. Estou sempre estudando todo dia. Exatamente. Mas então, daqui a pouco eu vou para a CNN, eu pego um roteiro com assuntos novos. E eu vou estudar esses assuntos novos, vou aprender mais coisas. Mas você é bastante, né? Mas aí que tá, você é a pessoa que, por exemplo, vai... se alguém chegar do ponto de vista acadêmico, daí vai falar o seguinte, mas qual foi o último curso, blá, 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 que você fez? Cara, você estuda todo dia. Então é óbvio que você vai chegar no final do dia e vai estar com essa estafa. Que é diferente de uma outra pessoa, que aí sim ela tem que ter muito cuidado, que, por exemplo, se ela está o dia inteiro executando conhecimento que ela já adquiriu no passado, que é a realidade de muitas pessoas. O que ela está fazendo? Ela está entregando habilidades, competências, conhecimentos que ela já adquiriu no passado. Só que ela está fazendo aquilo de forma repetitiva. Se essa pessoa chegar em casa e ela fizer uma outra coisa repetitiva, ao final da semana não vai ter nenhum elemento novo. Então é isso que eu estou dizendo. Pensando assim, sobre uma lógica de mix, uma lógica de portfólio. O teu portfólio de coisa nova, de coisa que te oxigena, é a maior parte do teu dia. Então, a tua renda fixa, a tua poupança é a hora que você vai assistir The Office. Então, eu acho que isso que também tem que olhar ao longo do dia da pessoa. Só que a outra coisa, eu acho que sim, tem que ter muita clareza. Por exemplo, eu sei quais são alguns temas que me divertem. É naquilo ali que eu vou, entendeu? É naquilo ali que vai capturar, inclusive, mais a minha atenção. Tem temas que, para mim, são absolutamente chatos, aborrecidos e não me interessam. Então, acho que isso também ter clareza. Eu sou a pessoa que não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Se a pessoa chegar e falar, cara, você viu? Não. E não tenho a mais remota ideia. Por quê? Porque é uma dimensão que eu tenho clareza que não conversa comigo. Não tem a ver comigo. Então, não vou gastar tempo com aquilo. Mas aí não vem o FOMO de, talvez eu devesse saber disso. Eu sempre vou oxigenar essa pergunta, eu vou refazer ela. Eu vou pensar sobre isso. Do tipo, será que nesse ano eu vou assistir o reality show? E a cada ano a resposta continua sendo não, entendeu? Então, sei lá, talvez se alguém falasse, viu o que está acontecendo? Não. Eu talvez vou me perguntar, será que eu deveria assistir mais reality show para me conectar com as pessoas? Para saber o que está acontecendo no Big Brother, na discussão da Fazenda ou qualquer outra coisa. Até agora a resposta ela não chegou no nível do sim. Até agora não aconteceu isso. Mas é bom de vez em quando também, não é? É sensacional, é espetacular, é libertador. Então, assim, é engraçado. Eu diria assim que, por exemplo, o que eu tenho é um FOMO seletivo. Então, é um FOMO... Isso é maravilhoso. É um FOMO filtrado, sabe? É porque você não tem TDAH, porque senão ia ser difícil controlar essa seletividade. Enfim, mas é um FOMO com algumas tags ativadas e muitas desativadas. Muitas tags desativadas. Muitas abas fechadas ali, tudo bem, né? Pra stand-by, né? Nossa, muitas e muitas. Cara, uma outra coisa que eu acho que é uma discussão maravilhosa é conceito de tecnologia. Tá. Né? Porque as pessoas acham... Elas não associam a palavra tecnologia a algo que não seja atual. E, na verdade, a roda foi uma tecnologia. Incrível. O motor a vapor foi uma tecnologia que revolucionou a humanidade. Todas foram tecnologias. Né? Então, na tua opinião, hoje, deixando de lado um pouquinho esse inconsciente coletivo de que tecnologia são só placas de computador e coisas que piscam, o que é tecnologia para você? Cara, tecnologia continua sendo o que sempre foi, que é ferramental, que é habilitador, habilita o ser humano a fazer coisas que não estão no hardware dele. Então, bicicleta é uma puta tecnologia. Te faz ir muito mais longe, muito mais rápido, de uma forma muito mais tranquila do que tuas pernas, entendeu? Então... Mas olha só que engraçado, só um parênteses muito rápido, assim, porque você tocou num ponto que é bem conceitual mesmo. Você falou que a bicicleta é um negócio que te faz ir mais rápido do que as suas pernas e tal. Para mim, a bicicleta é o que tira a minha ansiedade. Então, pronto, mas... Mas é um conceito diferente de usar a mesma tecnologia, né? Que talvez tenha sido feita para outra coisa. Mas é o que acontece com toda a tecnologia. Por isso que tem uma frase que eu sempre uso que é genial, do Silvio Meira, o recifense genial, nosso mestre da inovação aqui no Brasil, que ele fala, cara, uma faca, ela pode preparar um sashimi espetacular ou cometer um crime. E é uma faca. Então, a lógica é a mesma. A bicicleta pode ser um momento de relax, pode ser um transporte, ela pode ser qualquer coisa.
olhando sob a ótica do ir mais longe, uma tecnologia surreal. Então, é a história da expansão da memória, entendeu? Não preciso lembrar dados factuais, porque eu tenho uma memória infinita acessível a qualquer momento enquanto eu tiver conexão e bateria, né? O problema é a hora que a tecnologia engole a pessoa, fica maior do que se ela não estiver servindo esses desejos, essas buscas, essas coisas, que é muito o que aconteceu nos últimos anos com rede social, né? Com essa, qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, a pessoa, sei lá, foi num... Isso vale para qualquer tecnologia. Para qualquer tecnologia. A diferença é, quando a pessoa foi no restaurante, ela fala, cara, tô muito feliz com esse momento. Eu tô muito feliz com essa conversa. Esse prato tá espetacular, tanto que, sei lá, vou mostrar para as pessoas que não conhecem esse restaurante. Que é bem diferente da pessoa que fala o seguinte, qual é o restaurante mais instagramável que eu posso ir hoje à noite? Quando o critério de seleção do restaurante já é o flash que vem na cabeça da pessoa é o telefone, é a foto. Então, por exemplo, se ela estiver pensando, por algum motivo, sei lá, estragou o celular dela a caminho do restaurante, e ela fala, essa noite vai ser uma porcaria. Ali tem algo de muito doente. Ali tem algo... Não é mais o telefone, não é mais o Instagram, não é... Toda essa cadeia deixou de fazer sentido para algo. Mas e se essa pessoa, por exemplo, usar essa questão do Instagramável, do TikTokizável, profissionalmente? Um exemplo muito claro. A gente teve o caso recente da Virgínia, que ia para a China para divulgar a marca dela e acabou descobrindo que o Instagram não funcionava lá, não sei o que, não foi. Eu acho que tem um pouco da coisa do exibicionismo, Total, também, claro, do ego, mas ela foi com um propósito profissional. Cara, aí a minha visão sobre isso, que também é muito pessoal, é que é o seguinte. Obviamente está valendo, contanto, e aí, mais uma vez, simplesmente a minha opinião, se alguém concordar, não concordar, tá absolutamente tudo certo. Eu adoro isso, é só minha opinião, né? É só minha opinião. Eu falo isso muito também. Ela funciona para mim. Esse é o domínio dela e a expectativa em relação a ela. Cara, é que eu acho que é o seguinte, se a pessoa tiver clareza e uma certa frieza em relação a isso, ainda há um grau de sanidade. Ainda há um grau de separação. Então, o que eu quero dizer com isso? Foi lá, fez a foto, ela fala, isso aqui me gera negócios. Mas ela sabe que aquilo está gerando negócios, ou ela fala, eu estou fazendo isso para gerar negócios. Ou seja, tem uma certa consciência na falcatruagem que ela está fazendo. Ela ainda tem um certo quê de sanidade. O duro é quando essas linhas elas ficam todas borradas. Quando tudo isso fica borrado. E acontece bastante. O tempo todo. Acontece bastante. As coisas se misturam, as coisas elas ficam desfocadas, confusas, né? Porque, cara, tem um lance que é o seguinte. Isso é comprovado, você sabe melhor do que ninguém o quanto que rede social, principalmente, mexe com serotonina, mexe com produção de hormônios de prazer no cérebro. E eu acho que isso gera um lance de recompensa que também é cientificamente comprovado, né, a grande sacada do Facebook foi ter colocado o botão de curtir, né? Porque E o feed infinito. E o feed infinito, né? A banana do macaco, a banana pro macaco, né? Então eu vou te dar ali, se você curte, eu tô te dando recompensa, e você não quer sair desse looping. E de uma certa forma é uma lógica que foi expandida para tudo. E aí, de novo, é só a minha opinião e só a minha percepção, e ela funciona só para mim, mas eu acho que é uma lógica que foi expandida, por exemplo, para os algoritmos, né? Então, os algoritmos funcionam de um jeito que te recompensem por aquilo que eles sabem que você vai gostar de buscar. Né? Então, eu estou buscando alguma coisa e o algoritmo vai cada vez mais me direcionar para aquilo. Você abre o explorar do meu Instagram, só tem coisa de carro, coisa de tecnologia, são as coisas que eu gosto. Agora, isso faz com que eu cada vez mais só converse com os meus semelhantes. Com certeza. Isso cada vez mais me enterra no meu próprio buraco. Eu fiz até um vídeo há pouco tempo sobre isso, falando sobre o quanto, na minha opinião, de novo os algoritmos são os grandes responsáveis pela polarização, por exemplo, política que a gente tem no Brasil. Mas isso é óbvio. Porque, cara, mas não é. Aí é que tá, Arthur. É óbvio, acho que pra gente que tá um pouco inserido nesse discurso. Porque pras pessoas no geral, e é aí que eu quero chegar, o mundo realmente é o que as redes sociais mostram pra elas. Então, acho que as pessoas estão cada vez mais convencidas de que elas estão certas, por mais que não faça o menor sentido o discurso delas, aí eu não estou falando de direita, esquerda, cima ou baixo, porque é só o que elas veem. Sim. E é uma lógica que é muito difícil de quebrar. Tem muita gente que não sabe nem que existe aba anônima no navegador para tentar desvirtuar um pouquinho desse vício do algoritmo. Mas
como a gente combate isso, cara? Porque eu acho que é uma discussão muito próxima também do que a gente está vendo com a inteligência artificial. certeza. Total. Né? As inteligências artificiais estão sendo treinadas por seres humanos. Os seres humanos têm tendências, têm preferências. A gente já viu testes, o Doni Denucci esses dias postou um vídeo que eu achei maravilhoso, que ele provou que o ChatGPT ele é muito mais democrático do que republicano, né? Porque você pede um poema para o Biden, ele faz, você pede um poema para o Trump, ele fala, não posso falar de um político e tal. Então, como é que a gente quebra essas lógicas de, primeiro, realmente conseguir estourar as nossas bolhas? Porque o discurso é lindo de estourar bolha. Mas na prática, ele é muito difícil. Dificílimo. Muito difícil de fazer. Dificílimo. Como é que a gente se condiciona para isso? E outra coisa, as pessoas têm educação para fazer isso? Elas percebem que elas estão caindo nessa armadilha? Não, claro que não, porque e aí passa por uma educação tecnológica, né? Então, o que nós estamos falando sobre a história de ficar tudo borrado é porque a rede social ela não é diferente. Qual que é a beleza da rede social? Também, o que eu vou falar é muito filosófico, mas é que ela entregou para todo mundo um gostinho. As escalas são diferentes, mas um gostinho daquilo que, por exemplo, um personagem como você tem. Então, o que eu quero dizer, você tem câmera, agora todo mundo tem câmera. Você tem público, agora todo mundo tem público. O que muda é a dimensão, o alcance e o tema. Mas se você pegar, por exemplo, a quantidade de pessoas que hoje falam incrivelmente bem na frente de uma câmera, é N vezes maior do que era há 15 ou 20 anos. Há 15 ou 20 anos, as pessoas morriam de vergonha de tirar selfie. Hoje é a coisa absolutamente mais comum. Então, isso moldou o comportamento. Sim. Moldou o comportamento de absolutamente todo mundo. Então, trouxe esse senso de rockstar, trouxe esse senso de quem está na TV, do apresentador, do artista, de tudo mais. Eu também posso ser famoso, né? Eu também posso ser famoso. Só que aí o que acontece? Diferente de alguém que, por exemplo, chegou na TV, aquilo ali foi atribuído. Aquilo ali foi... você está ocupando um espaço. Ou seja, o que eu quero dizer com isso que é muito perigoso? O que é muito perigoso é, no momento em que a pessoa acreditar que ela é 24 horas aquele personagem, ela caiu numa senhora armadilha. Então, por exemplo, o Felipe, da forma como as pessoas estão vendo, elas estão vendo uma projeção, elas estão vendo um personagem, elas atribuem coisas para a tua pessoa, né? É a mesma que acontece quando acontece comigo, estou lá fazendo a palestra para 1.000, para 2.000 pessoas. Se por um minuto, depois que eu desci do palco, e eu acreditar que eu sou aquela mesma pessoa que eu estava ocupando aquele palco, e as pessoas projetam um sem fim de opiniões e percepções, mas eu estava ocupando um espaço, por quê? Porque ia acontecer um evento e eles iam chamar alguém, e naquele dia fui eu, mas podia ser qualquer outra pessoa. E a pessoa ganhou o palco durante 1 hora para ser utilizado. Então, o que acontece? A rede social ela deu esse instrumento de que você tem palco 24 horas. Você é famoso 24 horas. Você pode ser famoso 24 horas. E isso bagunçou completamente a cabeça das pessoas. Esse sistema de incentivo de você buscar serotonina, likes, você fazer... Isso é muito viciante. É muito viciante. E pior do que isso, o mecanismo, ele sacou isso. Porque, por exemplo, no Facebook isso ainda não era tão bem amarrado como é no TikTok e no Instagram. Por que eu quero dizer com isso? O Facebook, ele não vai reduzir o tamanho da tua rede, porque ainda era o que a gente chama de rede por grafo. Então era o seguinte, era rede por associação. O Facebook ainda era um grupo de amigos. Eu me conectei com tal pessoa, né? Então é a pessoa A que conhece a B. A partir da hora que veio o TikTok e fez tudo por interesse, a lá YouTube, porque a sacada do TikTok foi fazer o quê? O mecanismo do YouTube, que é o seguinte, Felipe viu o vídeo de carro. O que eu vou fazer? Eu vou encher a timeline dele de carro. E quanto mais tempo ele assiste, mais vídeo de carro vai aparecer. E como ele abre o YouTube e só vê coisas de carro, ele acha que o mundo gosta de carro. Obviamente. E dentro do mundo do carro vai ter o quê? A pessoa que está procurando o zero, a pessoa que está procurando o colecionável. A pessoa que está buscando o elétrico, a pessoa que está buscando o V8. E aí que começa a você acomodar as polarizações, mas de uma forma gentil. Ou seja, você primeiro separa em grandes caixas, né? Ou seja, pessoas que gostam de carro, pessoas que não gostam de carro, pessoas que gostam de outras coisas. Só que ali você consegue criar um mecanismo para criar mais interação. Então, o que acontece? Se você colocar todo mundo no conforto de participar do grupo do Opala, vai todo mundo concordar que o Opala é um carro incrível. Só que a partir da hora que você concordamos, né? Não, isso é indiscutível. Então tá bom. Mas a partir da hora que você ali no meio daquele grupo, você solta uma bomba que é o seguinte, porque talvez esses caras estão se encontrando há anos falando sobre o Opala.
Aí como é que você pode fazer essa galera voltar a conversar mais? Você chega ali no meio e fala o seguinte, pessoal, o futuro é só elétrico e o Opala é uma bobagem. Pronto. Esse encontro vai ser muito quente, entendeu? Ele vai ser muito aquecido. A rede social sacou isso. Ela mostrou, a partir da hora que o Instagram e o TikTok começaram a fazer duas coisas. Primeiro, se você ficar 3 dias sem postar, você vai ser esquecido. Você vai ser esquecido. A tua taxa de visualizações vai cair, o teu número de conexões vai cair, ou seja, você trabalha para mim. Você, no máximo, a cada X horas, a cada X dias, você tem que postar. Frequência está relacionada com exibição. Ou seja, você gostou daquela serotonina que eu te dei? Você gostou daquele like? Então, posta mais. Que daí sim você vai ter like. Senão eu vou tirar os likes. É isso. Segunda coisa. O tempo inteiro eu vou lá e jogo uma bomba. E as pessoas não sacaram isso. Elas não sacaram. Que elas foram parar no Clube do Opala de qualquer assunto. E o algoritmo aprendeu isso nos últimos anos, que a coisa mais divertida era fazer o quê? Soltar uma bomba no meio e sair correndo. E é isso que aconteceu. E as pessoas elas estão participando desse grande teatro. Por isso que tem muita gente que usa aquela metáfora, né, da caverna de Platão como a rede social, falando o seguinte, olha, tem um bando de gente lá dentro da caverna, que é a audiência da rede social, né? Existe luz lá fora. Existem pessoas que estão lá fora, que são as pessoas que sacaram como é que o algoritmo funciona, e quem filtra as imagens e gera sombras é o que a gente chama de algoritmo. Mas é a mesma coisa, só que em escala. E o tempo inteiro conseguindo sacar o que você gosta, o que você não gosta e por aí vai. E como o algoritmo funciona? Pô, o algoritmo ele tá, assim, a partir da hora que você estiver assistindo, ouvindo isso, a partir da hora... Sério, é tão brutal o número de inputs, é um negócio tão brutal. E aí a única coisa que ele está fazendo é o seguinte, o que funciona e o que não funciona. Então ele está... O que essa pessoa gosta? Eu, exatamente como você, que eu falei que eu tenho as minhas verticais, né? É um pouco isso que é engraçado, né? Quando as pessoas falam, por exemplo, como é que o que o algoritmo faz? O algoritmo ele constrói um espelho que hoje ele está muito perto de ser perfeito de quem é você. Ele criou um avatar. Ele modelou um avatar de quem é você. E é por isso que ele saca. Se você quer saber um pouquinho sobre quem você por isso que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam o seguinte, mas eu abro, sei lá, o Instagram só tem bobagem. É bem perigosa essa frase. Bem perigosa. Porque o algoritmo está exibindo exatamente o tipo de conteúdo que você interage. Nossa, cara, eu ia falar um negócio... Exatamente. Eu ia falar, eu não acho. Mas ia ser meio pedante, né? Nossa, eu só sigo páginas interessantes e edificantes. Sobre... Não, mas é sério, cara. Mas porque, assim, eu sigo muita gente que fala de negócios, de tecnologia. Eu te conheci pelo Instagram, né? Exatamente. E tem muita bobagem. Sim, se eu não postar nos stories um meme da quinta série, o meu dia não aconteceu. Mas não é só isso que eu busco no Instagram. Mas esse é o ponto. Um post, é um story pra dar uma risada ali e, continuar o lance das interações, né? Cara, mais sérias, entre aspas. Mas é aí que eu volto naquele ponto do portfólio, que é sempre a analogia que eu uso com a história do investimento. Então é o seguinte, eu tô totalmente parado no tempo, eu só tenho as mesmas conversas com as mesmas pessoas sobre os mesmos assuntos. O teu cérebro está na poupança, ele está frente à inflação da evolução do mundo, você está andando para trás. Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro. Está perdendo conhecimento, né? Isso. Você consome um certo tanto de conteúdo e tudo mais, parabéns, você já foi para uma renda fixa mais estruturada, né? Essa analogia é maravilhosa. Teu cérebro já está na renda fixa, né? Agora, teu cérebro está 100% em Bitcoin, você vai ficar louco. É muita flutuação, é muito ruído, entendeu? É muito... E aí que vem o problema da saúde mental, da ansiedade e dessa coisa. Por quê? Porque é muita volatilidade. E daí tem um segundo problema que é o seguinte... Como esse é a minha área, tentar entender, por exemplo, beleza, hoje tem buzz em torno de... Tem um hype enorme, tem muita gente falando sobre 20 tecnologias. Acompanhando isso já há algum tempo, que é frase que entrega um pouco a idade, cara, eu estava lá quando o Google Glass falhou miseravelmente. 2012? 13. Eu estava lá também. É o fim dos smartphones. Então você começa a sacar algumas coisas do que pode flopar uma coisa, do que é uma coisa tosca, do que é uma coisa... Por exemplo, eu sempre falo do Google Glass, né? Pô, bela ideia, né? Qualquer coisa que torne uma pessoa menos sexy nunca vai ser vendido. Então, assim, uma porcaria que tem um LED avisando que está gravando. Você entra num bar, você entra num pub para conversar com uma pessoa, a pessoa parece um tarado, sabe? Gravando a conversa. Então, assim, óbvio que isso não vai escalar. É óbvio. As pessoas vão sair da frente, assim.
é óbvio que isso não vai vender, entendeu? Mas não é óbvio, Arthur. É óbvio pra você que é inteligente para um caralho. Não é óbvio, cara. Tipo, aí é que tá. As pessoas não fazem essas sinapses rápidas assim. Cara, então o que aí acontece? É que tá. A cada 20 tecnologias, 15 vão dar totalmente errado. E daí a pessoa tenta seguir 20, entendeu? Então isso que eu tô tentando falar, que, por exemplo, uma coisa super importante é a pessoa olhar e falar, tá, eu vou acompanhar. Alguns sinais são mais fortes. Outros, eu vou acompanhando. Por exemplo, tem tecnologia que eu vou lá e dou uma olhada de novo a cada 90 dias, a cada 6 meses. Porque eu sei que não é como o nosso papo da IA. Sim. 30 dias, caramba, eu não posso dormir 30 dias a respeito de IA. Sim. Mas a respeito de outros assuntos, nossa, eu posso numa boa. E aí me abre um pouquinho de tempo. Abre caminhos, abre novas janelinhas e novas possibilidades, né? Acho que é um pouco disso. Cara, dito tudo isso, o quão importante é alguém que manja de tecnologia, que gosta de tecnologia, que é apaixonado por tecnologia, que quer especializar em tecnologia, estudar também comportamento, estudar também a mente humana, estudar também pessoas. É que eu acho que é o seguinte, se a pessoa... Vou voltar na primeira coisa que eu falei. É que, por exemplo, eu era absolutamente apaixonado por matemática, por software, por tecnologia, por robótica, por IA, por toda essa coisa. Momento que eu percebi o quanto que aquilo era pequeno, quanto que aquilo era muito pequeno, o que você vai fazer com isso? Você vai gerar um produto. Tá, mas, enfim, isso é tão pequeno. E quando volta naquele ponto que eu falei da faca, isso é tudo sem ânimo, tudo isso é ferramental, tudo isso é, sabe, é aquela velha história. Você pode ter a melhor caixa de som do mundo, se aquilo não virar uma festa, é uma porcaria de uma caixa de som que não serve para nada. Não serve para absolutamente nada. Então, manjar, entender um monte de tecnologia e de todas essas coisas. E não entender esses impactos e esse outro lado, não serve para absolutamente nada. É completamente sem conexão, não serve para nada. Sabe o que me assusta um pouco? O quanto as pessoas hoje... o mercado, de uma certa forma, isso que eu acho que entra um pouco na coisa da infantilidade, na coisa de só querer ser extremamente imediatista, não entender o quanto as coisas vão evoluir ou podem evoluir se você conseguir, em vez de só olhar uma fatia da pizza, olhar a pizza inteira, entender o mundo e falar, cara, talvez isso que está acontecendo hoje não vai ser igual daqui 2, 3 anos. Por exemplo, o mercado, o mundo sacou que a gente tem uma defasagem monstruosa de profissionais de TI, né? Então vamos todo mundo estudar TI. Isso faz algum sentido, né? Porque existe realmente, no Brasil principalmente, eu não lembro o último dado, mas acho que eram 400 mil profissionais, 300 mil, um negócio assim. É brutal, assim, né? A defasagem de profissionais que a gente tem. E isso está gerando, óbvio, uma busca louca por desenvolvedores, né? Programadores e tal, cada vez ganhando mais e tal. Só que, gente, isso tem teto. Não vai ser assim para sempre. Né? Primeiro porque as inteligências artificiais estão trabalhando para que a gente precise menos de desenvolvedores. E quem que desenvolve elas? Os desenvolvedores. Os desenvolvedores, né? Então, assim, por isso que é legal a gente ser um pouquinho generalista, para entender um pouco do que está acontecendo, porque isso dá massa crítica para a gente. Isso dá senso de compreensão de para onde as coisas estão caminhando. Porque se você olha só para isso, primeiro, você vai demorar no mínimo 5 anos para se formar, né? Um profissional de TI, um desenvolvedor. Cara, as coisas estão mudando tanto em 1 mês. Como é que vai estar o mercado daqui a 5 anos? Quem garante que isso vai ser para você alguma coisa que vai te trazer um benefício? Cara, segundo, você realmente gosta? Isso realmente toca no teu coração? Ou você está indo só porque você ouviu dizer que o teu conhecido está ganhando 30 mil reais como desenvolvedor? Isso. Entendeu? Então, é isso que me preocupa. São essas discussões que me incomodam um pouco. E aí, de repente, a pessoa que tem um filho que não sabe o que quer fazer, que fala para ele virar profissional de TI, começa a buscar sobre isso na internet, e as redes sociais começam a dizer para ele que o mundo inteiro só fala disso, porque é o que os algoritmos mostram, e ele não tem tempo de criar essa massa crítica, daqui 5 anos a gente está jogando um profissional extremamente frustrado no mercado. Mas aí está o problema. Quer dizer, tem vários problemas. Aí, o primeiro é a história, volta no ponto que eu estava falando de seguir hype. Porque, por exemplo, a profissão do futuro é, então, desenvolvedor de software. Assim como já... Caramba, quantas profissões do futuro nós já tivemos? Ao longo de tantas e outras décadas, né? Operador de rádio já foi a profissão do futuro. Né? Marketing! Para você que está nos ouvindo e nos assistindo, acreditem.
Teve um espaço no tempo em que marketing era mais concorrido que medicina do que tudo, porque marketing era a profissão... Não, e faz pouco tempo. Calma, também. Não, faz pouco tempo, lá. cara. Faz pouco tempo. A gente tá falando de, cara... Aí marketing não é mais. De pouquíssimos anos atrás. Aí não é assim. marketing, agora é TI. Então, TI, você vai ter uma profissão eterna e tudo mais. Então, mas é que as pessoas continuam não sacando que é o seguinte, todas essas frases estavam erradas. Todas elas. Se você for marqueteiro, você vai estar salvo para sempre. Não, nenhuma, zero, nenhuma delas, entendeu? E o ponto que você tocou é que é o essencial. Tá, mas a pessoa é incrível naquilo. Incrível no sentido de... Ela se apaixonou de fato por aquilo. E a outra, ela se desenvolveu, ela é muito boa naquilo. Porque tem uma estatística que eu acho que é muito importante citar, que é o seguinte. É exatamente a taxa de desemprego de pessoas incríveis é zero. Zero. E ela não muda no tempo. Então, se a pessoa é incrível... Por isso que eu falo, que eu já escutei muito as pessoas falando o seguinte... Arthur, eu gosto pra caramba de arquitetura e tal, mas agora todo mundo tá falando de TI, mas eu tava pensando em fazer arquitetura. Você acha que ainda tem futuro para um arquiteto? Eu falo, olha, para um arquiteto surreal, cara, ele vai ser multiziliardário se ele quiser. Mas se ele for um arquiteto surreal. Então, se a pessoa for um jardineiro surreal, ele vai ser multiziliardário, ele vai ter em qualquer coisa. Então, eu acho que fala mais sobre a pessoa do que o campo que ela está escolhendo, sabe? Porque colocar a média no campo que ela está atuando é um pequeno problema também, porque senão é o seguinte, você está indo, assim como a pessoa escolhe o tema pelo hype. E aí ela entende que o mercado dela caiu pela média. Mas a questão é outra, a questão é que a pessoa ela não mata pau naquilo que ela faz, entendeu? Tem mais a ver com ela do que qual barco que ela está embarcando, entendeu? Então, profissional incrível de tecnologia, tem espaço desde sempre. Profissional de operador de rádio, acho que menos, mas enfim. Não, então é que tá. Eu não acho que menos. A diferença é que ele vai passar a operar outras coisas. Sim, né? Óbvio. Porque o cara... esse é o ponto. Então, sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu recebo muita mensagem no Instagram, porque eu adoro essas discussões filosóficas e tal. Eu trazer um cara que nem você para falar nesse nível filosófico que a gente está falando. Igualmente, pelo amor de Deus. Não, mas para muita gente é quase um desperdício, né? Porque você tem tanto conteúdo em tecnologia que eu falo, cara, se a gente factualiza esse tipo de discussão com as tecnologias que a gente tem nessa semana, no mês que vem essa nossa discussão tá velha. Totalmente. E tudo isso que acho que a gente está colocando aqui, isso aqui é a mesma discussão de quando o rádio apareceu. Né? É a mesma coisa, né? Então, eu acho que as pessoas não entenderam que quando a gente fala em tecnologia, é disso que a gente tem que falar. Tem um negócio que eu gosto muito de falar. Aliás, até eu estou escrevendo um livro agora, até um dos próximos, eu acho que eu vou tocar em assuntos mais sensíveis nisso que eu vou falar agora, que é o lance que, na minha opinião, o B2B que todo mundo fala, ele não existe. B2B, para mim, ele é um conceito completamente irreal. Porque a figura do negócio ou a figura da instituição, ela é mentirosa. Se você me permite um parênteses, eu costumo dizer que é o seguinte, um CNPJ é uma alucinação coletiva aceita. É isso. Minimamente aceita. Esse é o ponto. B2B não existe, cara. Nunca o que é um negócio? Um negócio é um negócio que pessoas se juntaram para fazer este negócio virar um negócio. Não existe uma instituição. A gente está aqui na Albu, que é a minha empresa de comunicação. Ela não existe como empresa. O que existe sou eu, os meus sócios, os meus funcionários, a galera que trabalha com a gente. É isso. Então a gente precisa parar com esse negócio de achar que a tecnologia é um bicho e que a gente precisa se render a ela. É a gente que faz essa porra. Mas é confortável. É a gente que faz isso funcionar. É isso aí. É a gente que educa o algoritmo. Você está reclamando do algoritmo? 100%. Muda o algoritmo. 100%. A gente tem esse poder. O Sabota problema é que a ele. gente não é educado para isso. Sabota ele. Sabota. Só que para sabotar ele, tem que entender como ele funciona. Exato. Então, por isso que eu estava falando antes de educação tecnológica. Porque se a pessoa não tiver o mínimo de consciência de qual jogo que ela está jogando, ela vai só fazer jogadas erradas. Então, esse que é o problema. Quer dizer, se você conectar isso com outras coisas, né? A pessoa, sei lá, ela chega na vida adulta, ela não tem uma ideia de sobre qual constituição que ela está, quais tributos ela tem que pagar, quais são os direitos e deveres dela de forma ampla. Então, assim, a noção jurídica é perto de zero, a noção tributária é muito perto de zero. A noção política. Menos 10. Eu já fiz esse teste, Arthur, com amigos meus. Eu sou um cara que vive numa bolha, né? Nós somos pessoas que temos condições financeiras, sociais, profissionais, graças a Deus, muito boas, muito acima da média das pessoas do Brasil. Sim.
E a gente convive com pessoas que são parecidas com a gente. E Bolha. nesse círculo, na nossa bolha, é isso. E nesse círculo, eu já fiz esse teste. Eu pergunto para muitos amigos, qual a diferença de um deputado e um senador? O que cada um faz? E as pessoas não sabem me dizer, assim, eu vou chutar baixo em 90% dos casos. Eu acredito. Você entende? Eu Então, acredito. assim, para que serve o STF? Uhum. Falando de política, no geral, né? Por que o STF existe? Uhum. Porque a gente não tem o Tribunal de Primeira Instância, a gente não tem o TJ, que é o Segunda Instância, a gente não tem o STJ, que é a instância superior. Então, por que tem a STF? As pessoas não sabem. E são as mesmas pessoas, não no caso desses meus amigos, mas assim, que a gente vê muitas vezes criticando. Estou falando de política, gente, porque é uma discussão, acho que uma metáfora mais clara, que é o que está sempre aí. E é uma discussão que as pessoas estão pedindo o fechamento do STF, mas elas não sabem nem o que o STF faz. Então, acho que a ignorância é tão grande, quando a gente passar isso para a tecnologia, é a mesma coisa. Mas eu quero ser um profissional de TI, mas eu não sei o que o profissional de TI faz. Eu só ouvi dizer que ele ganha muito dinheiro. Isso tem a ver como funciona o cérebro da pessoa, entendeu? O número de pessoas que não gostam de comida japonesa e nunca provaram é sensacional, é gigantesco. Mas ela não gosta. O sabor é terrível. Mas você já provou? Não. Então, mas a lógica é muito parecida com essa. Sabe como funciona? Não, mas eu não quero. Mas o quanto de tecnologia a gente tem para tentar realmente melhorar comportamentos humanos? Isso está acontecendo? Tem um monte, mas a questão é essa. Até não chegar o momento em que, se a pessoa tiver o mínimo de educação tecnológica e consciência de como aquilo funciona, até o momento que ela percebe, caramba, eu estou há 3 horas... atualizando o feed. Eu estou há 3 horas, né? Aliás, tem um meme, né, que eu vi um tempo atrás que ele é muito verdadeiro, né? Que possivelmente hoje as pessoas percorram com o dedo indicador uma distância maior do que com as pernas ao longo do dia, né? E eu acho que faz todo sentido. Caraca, isso faz muito sentido. Faz todo sentido. Né? Mas a Gil tá me dando dura ali na nossa social media. A gente tem que encerrar isso, Gil? É isso, tá bom. Ela colocou um tempo ali com um ponto de exclamação bem grande. Porque eu comecei atrasado, gente. O Arthur tem compromisso, porque ele é um homem muito disputado. Tá bom? Então a gente vai ter que encerrar logo. Mas faz muito sentido isso, cara. Você percorrer mais com o dedo do que com as pernas. Com certeza. Mas então, até não ter esse grau de consciência tecnológica de... Olha, isso aqui, se eu já estou preso há tanto tempo, é porque o algoritmo ganhou de mim. Entendeu? Então, quer dizer, se hoje eu não tive tempo para fazer tal coisa... O algoritmo ganhou de mim. Que puta frase forte. Como? Mano. Que frase forte, cara. O algoritmo ganhou de mim. Não, ele ganhou. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele venceu. Nisso. Mas até o momento que você não virar e falar o seguinte, eu vou dominar essas coisas, você vai ser dominado por elas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o cenário atual dessa infantilização... Então, na minha cabeça é muito engraçado isso, que é o seguinte, quando as pessoas estão se estapeando no WhatsApp, quando elas estão se matando nas redes sociais, a rede social ela está rindo de orelha a orelha, porque a pessoa ficou mais tempo. Ela está 3 horas sentindo ódio. E logo depois daquele ódio, porque ela viu uma publicação que não agradou a ela, e daí ela brigou nos comentários. E com aquele sentimento de ódio, ela vai comprar um negócio para aplacar aquele ódio. Foi mais uma venda, deu tudo certo. A rede social, ela tá só rindo da sua cara. Todos esses algoritmos... Então, assim... Quanto menor o grau de compreensão em relação a isso, e isso aqui não é teoria da conspiração, o que eu estou falando é assim que o algoritmo funciona. Ele precisa das tuas emoções, ele precisa do teu tempo, ele precisa da tua energia e ele precisa da tua grana. Então é por isso que ele vai te mostrar, olha, encontre esse trabalho, aí a pessoa vai ter recursos para fazer determinadas coisas. Isso aqui tem zero teoria da conspiração, é assim que funciona. A pessoa fala, nossa, mas eu vi tantas fotos de corpos perfeitos... Aí, dali a pouco, eu vi um anúncio de um tratamento e eu acabei fazendo aquela cirurgia plástica e depois, o que nós encontramos? Pesquisas mostrando o número de pessoas que estão fazendo cirurgias para se parecer com filtros. A pessoa, se ela percebesse que aquela imagem é bizarramente manipulada, ela ia conseguir olhar e falar o seguinte, não existe um ser humano que é assim. Ou, voltando naquele nosso ponto do que é instagramável e do que é tiktokeável, a pessoa percebeu o seguinte, caraca, talvez essa seja a profissão da pessoa. Que é o que acontece com muitos influenciadores. A pessoa olha e fala o seguinte, meu Deus, a pessoa viaja o ano inteiro. Bem-vindo, isso é a vida dela, isso é a profissão dela. Nem todo dia ela está a fim de viajar. Claro que é espetacular, mas ela está gerando conteúdo. Aquilo ali é o trabalho dela. Então, por exemplo, meu Deus, ela tem um corpo perfeito. Também tem
Claro que em proporções e com renúncias totalmente diferentes, mas você pode ter certeza que tem um dia que a pessoa está super afim de chutar o balde e ela fala, amanhã eu tenho que tirar uma foto. E eu tenho que estar com X quilos e X gramas. É o trabalho dela. É o trabalho dela. Só que cada um está olhando isso de uma forma totalmente enviesada. Então, eu queria ter aquela vida, eu queria ter aquilo. Até não sacar que o algoritmo está moldando e derrotando a sua vida, você não vai conseguir dar a volta nisso. E nessa depressão, eu termino esse episódio do PHCast. Não, brincadeira, depressão não, cara. Mas é um negócio que faz a gente pensar muito, cara. Muito. E a gente se sente, às vezes, muito esperto, muito inteligente, e a gente cai nessa armadilha o tempo todo. Eu caio nessa armadilha o tempo todo. Eu também, todo mundo. Né? Todo então, mundo. que negócio para fazer a gente pensar assim, né? Para explodir a cabeça e falar, cara, a tecnologia é sobre isso. Entendeu porque que a gente precisa entender minimamente tecnologia, entender minimamente como funciona um algoritmo, entender minimamente como funciona a lógica de uma inteligência artificial, que a gente quase não falou sobre isso aqui, mas na verdade é a mesma lógica, né? A gente está falando das mesmas coisas. É serotonina, é dar recompensa. E, cara, que foda, que legal esse papo, de verdade. Pô, obrigado. Muito legal mesmo. Cara, você não faz ideia do quanto que eu aprendo contigo o tempo inteiro. Igualmente. No Instagram, igualmente. agora pessoalmente, nas entrevistas que a gente já fez. A casa é sua, o espaço está aberto. Vamos falar mais, vamos repetir essa entrevista em breve para ver se mudou alguma coisa, para ver se alguma lógica diferente apareceu nesse processo. E o mais legal, só um último recado, é o quanto que quando você fura essa tela, né, você conhece a realidade, que muita gente fala, né? Pô, Felipe, o cara é super gente boa e tudo mais. Na vida real ele é ainda mais legal, e o café que vocês veem diariamente, sim, ele é tão viciado quanto e é tão gostoso quanto parece. É de verdade, né? Café de verdade. Então, café de verdade, não é ainda no metaverso, então, pô, admiro muito o que você faz. Mas é engraçado, cara, o lance do café pra mim é muito isso, assim. Eu me obrigar, é por isso que eu me viciei em café, sabia? É eu me obrigar a parar. Ali eu fui preguiçoso ainda. O café que eu te ofereci antes da gente gravar já estava moído já. Eu já tinha moído um pouquinho antes para otimizar o tempo. Mas é parar, é moer. E eu gosto de moer no moedor manual, pesar. Aí eu falei, nossa, e não é que é gostoso também e tal? É engraçado isso, como a gente precisa, às vezes, se obrigar a criar ferramentas e... Com certeza. E conseguir cuidar da gente mesmo. Acho que a gente está fazendo muito pouco isso, né? É isso aí. Obrigado, meu velho. Valeu. Parabéns. Obrigadão. Sigam o Arthur. Eu tenho, assim, certeza absoluta, eu coloco minha mão no fogo, vocês não vão se arrepender se seguirem esse cara para aprender um pouco mais de tecnologia. E me segue também, né? Por favor, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa entender que tecnologia não é só chips e bytes, que é também sobre pessoas. No fim, é sempre sobre pessoas. Beijo, não esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar mesmo, curtir, porque isso é muito importante para minha serotonina e para a recompensa que essa rede social me proporciona. Então valeu, até o próximo episódio.